Olá, eu sou o pastor Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje, mais uma vez, eu quero responder a uma pergunta que tem deixado as pessoas em dúvidas de algumas coisas que acontecem dentro da igreja nos tempos de hoje. A pergunta que me veio ao conhecimento é se está correto, nos tempos de hoje, apresentar uma criança a Deus nos seus primeiros dias de vida. Se está correto o pastor, que é o líder da igreja, pegar a criança em suas mãos e levantar ao alto e apresentar a Deus. Se é ele que tem que apresentar ou se é o pai. Outra pergunta que está dentro deste contexto é também se uma pessoa que não é cristã ou que está afastada da igreja, ela pode apresentar esta criança a Deus. Vamos responder tudo isso nesse vídeo de hoje do podcast. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta deste podcast e eu já volto. Pois bem, vamos então responder a todas essas perguntas de acordo com a Bíblia. Primeiro, vamos entender e compreender o que é ali esta apresentação. Hoje, muitas pessoas não tomam mais essa atitude de apresentar o seu filho a Deus, de fazer essa apresentação, pois algumas pessoas até acham que é uma consagração e não é. Há uma série de divergências nas coisas que acontecem e nas perguntas que são feitas. Então, vamos explicar aqui aos poucos para que vocês possam compreender. A Bíblia nos fala que a apresentação de Jesus, ali onde está o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, 26, 27 em diante, que a família de Jesus leva ali Jesus nos seus primeiros dias de vida. Com 8 dias, ele é levado até o templo, pois desde a época da saída do Egito, havia este contexto do primogênito ser apresentado a Deus. Antes não tinha, por esse motivo, você não encontra ali Abraão, não encontra Isaac, não encontra Jacó, em nenhum momento apresentando seus filhos. Não há dentro da Bíblia uma apresentação direta dos filhos desses homens de Deus dentro da Bíblia, mostrando ali que houve esta apresentação. Porque as pessoas muitas vezes, elas ficam nessas dúvidas devido que elas têm assistido ou visto em algumas séries de televisão, em algumas emissoras, onde há uma apresentação ali, onde há poucos dias atrás uma irmã da igreja me fez essa pergunta, onde ela viu Terá apresentando ali Abrão a Deus dentro de uma série bíblica que é televisionada aí. Então, na Bíblia não tem este direcionamento direto, falando que o pai de Abraão o apresentou, ou que Abraão apresentou Isaac. Não há nenhuma referência bíblica sobre esses termos. O que há é o que fala sobre a circuncisão, logo após Moisés ter ali sido usado por Deus e tirado todo o povo que estava sendo ali reprimido na terra do faraó, no Egito, e este povo estava como escravo. Então nós temos essa referência de circuncisão, pois Deus coloca ali uma ordenança para que sejam circuncidados esses meninos, os primogênitos, homens, para apresentar a Deus como fidelidade, dedicação. Então, nós vamos responder todas essas perguntas nesse vídeo de hoje que está na Bíblia. Primeiro, Jesus, aos seus 8 dias, ele é apresentado ali ao templo. Jesus é levado por seu pai ao templo e é apresentado ali. Mas antes dele estar ali fazendo esta apresentação,
há dois acontecimentos ali citados na Bíblia, onde Simeão e Ana, que não é o mesmo Simeão que é colocado ali na passagem bíblica, não vamos confundir, que é o filho de Jacó, e esta Ana também não podemos confundir, que é a Ana, mãe de Samuel. São dois personagens bíblicos diferentes. Esse Simeão, ele não é sacerdote, vamos esclarecer também. Ele não é ali, nos tempos de hoje, um pastor que vivia no templo ali falando sobre as Escrituras. Então, ele era uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, e por esse homem ser cheio do Espírito Santo, ele foi avisado para ir até o templo no momento em que José chega até ali com o Senhor Jesus Cristo ainda como criança. E Simeão, ele pega essa criança em suas mãos e o adora, e o abençoa, pois ele está cheio do Espírito Santo e é avisado sobre essa vinda do libertador. Ali ele faz uma oração, ele abençoa o filho de José e diz a Deus que naquele instante ele está tão feliz, tão contente, que Deus pode recolhê-lo, pois ele esperava por este momento há muitos anos. E da mesma forma, Ana, que é uma profetisa, que ela é citada ali, Ana, ela era casada, ficou viúva, já tinha mais de 80 anos, a Bíblia diz que ela tinha cerca de 84 anos, e ela vivia os seus dias ali próxima do templo, ou dentro do pátio, ou dentro do templo, sempre orando e buscando a presença de Deus. E Ana também tem essa percepção da vinda do Salvador pelo nosso Criador e também o adora, ela louva a Deus. Então nós já temos aqui a explicação quem é o Simeão, que adora e louva a Deus, ele não apresenta, veja bem, Simeão não é sacerdote e nem apresenta Jesus a Deus. E Ana, que também adora e louva ali. Então, neste caso aqui, nós já respondemos que não há passagem bíblica que corresponde aos atos que acontecem nos tempos de hoje, onde a apresentação de uma criança, ela é feita por um pastor. O pastor, quando ele está fazendo esta apresentação e pega uma criança do pai e apresenta a Deus ali, é um ato que ele começou a fazer, provavelmente já vem de tempos em tempos atrás, e outras pessoas vão tomando essa delineação, vão fazendo coisas semelhantes, como acontece nos tempos modernos. As pessoas preferem copiar o que já existe do que fazer o correto. E o correto é o pai apresentar. Nós teremos aqui na igreja uma apresentação semana que vem. E vocês vão poder acompanhar esse vídeo que eu irei postar no meu canal depois. Vocês irão ver isso daí. Há uma apresentação aqui, onde o pai é que irá apresentar, eu só irei fazer uma oração, abençoando, assim como Simeão fez. Esta é a forma correta. A outra pergunta dentro desse vídeo é se uma pessoa que não é crente ou uma pessoa que está afastada da igreja, se ela pode fazer a apresentação do seu filho na igreja. Não há impedimento de uma pessoa que não é cristã ou que também não está ali aos passos do nosso Senhor Jesus por estar afastada, que impeça dela apresentar o seu filho ou a sua filha recém-nascido. Não tem impedimento algum. Por que eu digo isso? Porque a própria palavra, ela diz que a igreja, ela é de Jesus e não nossa. E as portas da igreja, elas estão sempre abertas a todos, independente de religião. O que você precisa compreender é que quando uma família traz uma criança para apresentar na igreja e subir no altar, é que ela está debaixo da orientação de Deus. Porque a apresentação de uma criança a Deus não é para que Deus
possa ali abençoar essa criança, colocar sobre a vida dessa criança uma vida promissora, colocar sobre essa criança prosperidade. Não. Você está apresentando a Deus aquilo que já é de Deus. Ou seja, nós somos todos pertencentes a Deus. E como somos apresentados, nós pedimos a Deus que esta apresentação ela possa que Deus coloque os seus anjos cuidando, protegendo, para que a criança possa andar nos seus caminhos, onde pedimos também que os pais dessa criança eles tenham sabedoria e discernimento para educar a criança com sabedoria para que ela não desvie. Então, tudo isso é esse contexto da apresentação que nós fazemos aqui na igreja. E você tem alguma dúvida sobre essas questões de apresentação? Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre todas essas questões de apresentar uma criança a Deus? Ou uma outra dúvida, uma outra pergunta que você gostaria de resposta na Bíblia? Nós estamos aqui para fazer isso para você, responder o correto, para que você possa compreender e entender. Está aí a minha rede social, está aí o link do meu canal no YouTube. Eu peço a você que possa fazer um comentário sobre essas questões que nós temos colocado aqui, ou fazer uma pergunta, de uma dúvida que você tenha. E a sua dúvida, a sua pergunta, ela poderá se tornar o vídeo da próxima semana. Eu sou o pastor Roberto e estarei aqui explicando para vocês. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.